Vamos continuar com as nossas estratégias interessantes para uma boa compreensão do texto, para atingir o nosso ápice da leitura. Além de procurar dentro do texto, como eu vou procurar dentro do texto ideias implícitas e explícitas, qual o meu primeiro passo, né? Nessas estratégias, quais são as técnicas, os métodos que facilitam a minha leitura, consequentemente a minha compreensão dos textos. Então, para praticar uma boa leitura, é importante a gente focar algumas atitudes nossas para atingir a nossa finalidade, né? Que é estudar, aprender, entreter ou obter alguma informação. Então, o primeiro passo, nós temos aí, ler com atenção. Então, para compreender melhor um texto, é importante ressaltar que nós temos que ler com calma cada parágrafo. Se não compreender, a gente volta a ler, releia, né, para compreender melhor o significado das palavras importantes que estão dentro do texto para mim. Outro fator é leia todo o texto pausadamente. Essa leitura pausadamente, ela requer de mim momentos em que eu vou me posicionar, ter uma posição a respeito, como eu já falei nas estratégias anteriores, ver o posicionamento do autor. Outro fator aí é releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Essa é importante porque mesmo que, se eu tiver acesso a uma pesquisa, melhor ainda. Se eu não tiver acesso a uma pesquisa, é importante eu fazer inferências dentro do texto. Associar, procurar fazer sentido do que a palavra pode me dizer dentro daquele contexto onde ela está inserida. Depois eu posso reler, elaborar as perguntas em cada parágrafo, uma leitura, ver que parágrafo, porque cada parágrafo individualmente, ele, como eu disse, ele tem um começo, meio e final, e ele passa uma ideia. Depois vou me questionar sobre a elaboração desse texto. Aí eu vou voltar lá para a contextualização, porque eu sei que em determinado período esse texto foi produzido, ele queria passar uma mensagem. Eu gosto sempre quando eu estou fazendo essa análise, a gente vai já fazer também uma análise a respeito das questões sociais. Hoje nós temos inúmeros problemas. E esses problemas, eles costumam estar nas entrelinhas, nas charges, nos artigos de opinião, nas produções em gerais. Os problemas sociais, eles estão lá. E quando eu tenho conhecimento desses problemas sociais, facilita a minha compreensão do texto. Depois eu posso fazer uma análise dos fatores da textualidade, que é aquele que eu disse para vocês. Primeiro, contextualizar. Vou analisar quem é o público-alvo direcionado a esse texto, porque se for um público voltado para intelectuais, né, pessoas da área, da política, do esporte, facilita compreender a linguagem deles. Porque para cada aceitabilidade, para cada público-alvo, há uma linguagem técnica específica, que foi o que nós colocamos naquele dia nas variações linguísticas. Sintetizar as principais ideias do texto, porque todo texto tem uma ideia explícita, tem as ideias explícitas. As ideias explícitas e as implícitas. Aquelas que estão superficialmente, que são as explícitas, e aquelas que estão entre as linhas, né, dentre linhas, que são as implícitas. Depois nós vamos dar uma olhada nessas entrelinhas, que as entrelinhas querem dizer muito do autor, da própria história do autor, dentro do seu contexto, mas ele também quer passar uma mensagem para o leitor. Que tipo de leitor ele quer atingir e o que está entre linhas dentro do próprio texto. Outra coisa, para eu facilitar essa compreensão textual, eu tenho que ter o hábito de leitura. E às vezes eu questiono-se muito a respeito das pessoas que gostam de ler ouvindo música, porque o cérebro ele não se concentra naquilo que se está fazendo. Mas manter o hábito de uma leitura saudável, calma, tranquila, releia com muita atenção se necessário. E é importante também a prática de leitura em voz alta. Ela ajuda bastante na hora de uma análise,
de uma posição do leitor diante da leitura. E variar leituras de textos, né? Porque eu só vou, às vezes, compreender um texto intertextualmente se eu tiver conhecimento de outras leituras. E as outras leituras vão facilitar no momento de compreensão. Vamos continuar aqui. Então, para essa compreensão, né, eu tenho que fazer uma apreensão de conhecimentos dentro do texto, que é a captura de informações presentes num texto. Para fazer essa apreensão, o leitor precisa de quê? Indicar a organização das informações de uma sequência linear lógica. Professora, o que sequência linear lógica é? Todo o texto, ele tem uma sequência cronológica, uma sequência linear. Começo, meio e final. Essa sequência linear vai ajudar o leitor a compreender a linha de raciocínio do autor. É a partir do momento que ele inicia toda uma ideia que ele quer repassar. Estabelecer um sentido para os vocábulos eventualmente desconhecidos a partir da sua relação com o contexto. É isso que a gente vem falando antes. Se existir palavras dentro daquele contexto que você não conhece, faça as inferências, estabeleça um sentido de vocábulo entre todo o contexto onde ela está inserida. Identificar, aí faz associação das palavras, significação das palavras, em relação aos sinônimos, antônimos, ou hipônimos, hiperônimos, ou uma paronimia ali, que às vezes confunde muito, onde uma palavra, né, bem parecida com uma outra, pode, para mim, eu tenho que ter conhecimento sobre isso para poder compreender o que o texto quer me dizer, o que aquele vocábulo quer me dizer. Identificar as informações implícitas, que é aquilo que está por trás das palavras, e reconhecer eventuais efeitos de sentido usados pelo autor. Isso aqui é interessante demais, que eu saiba, eu tenho conhecimento das figuras de linguagem. Porque se eu já sei, a princípio, que o texto está sendo usado com uma linguagem referencial é a linguagem real, denotativa, aí eu vou ver que o texto ele não me passa nenhum tipo de ambiguidade. Mas se o texto está sendo, desde o princípio, usado com uma linguagem figurativa, uma linguagem conotativa, eu vou saber que ali pode apresentar, né, uma forma de um texto que tem um pouco de figuratividade, né, um pouco de literariedade, que são os textos literários, pode apresentar naquele contexto uma ambiguidade. Então, é importante demais que eu saiba reconhecer todo esses conhecimentos linguísticos para compreender os efeitos de sentido que o texto pode me passar. E aqui eu tenho uma charge. Nessa charge, para a gente fazer uma análise sobre ela, já que eu estou falando tanto de leitura e interpretação textual. Nós temos aqui, a gente tem que engolir e ninguém faz nada. Se liga, gente. Aí nós temos um rapaz aí com os dentes, e em cada dente, se vocês puderem perceber, tem uma operadora. A Oi, a TIM, a Vivo e a Claro. Embaixo tem aí operadores. Como fazer uma análise diante daquilo que nós estudamos a respeito de leitura? Que tipo de leitura o texto quer me passar? Vocês podem perceber que é uma charge na rua, não é? Ela é produzida pelo... observando lá o material, está aqui bem fraquinho, mas dá para entender que é de Regis Soares. Né? As charges deles são sempre publicadas em outdoors. Vocês estão observando aqui, é um outdoor, né? Para que o povo tenha acesso. E na materialidade do texto, nós temos um boneco careca, de olhos espantados, boca grande, como aquelas de festas, nos quais as pessoas jogam a bola e ganham prêmios, né? Vocês puderam perceber aí. No boneco representado na charge, cada um dos dentes do boneco representa uma operadora telefônica. A Oi, a TIM, a Vivo e a Claro. Do lado direito, nós temos o texto verbal dizendo: a gente tem que engolir, ninguém faz nada. Se liga, gente. Nessa charge, um dos efeitos de sentido possível decorrente do fato
de que os usuários de telefonia celular no Brasil são enganados pelas operadoras. E tá aí as operadoras, né? Oi, TIM, Vivo e Claro. Nós temos aí o sentido do verbo engolir, que aparece na materialidade linguística, tem o seu sentido completado a partir do interdiscurso, né? E aí o que se filiam aos intelectores, eles colocam, né, a palavra engolir. Engolir o quê? Alguns anunciados possíveis completariam o sentido do verbo engolir. Seriam planos de promoções, né, que são jogados para nós todos os dias, que não sabemos como funciona, faturas enormes depois, faltas de explicação, do mau atendimento. Quando se quer reclamar de algo, relaciona a prestação de serviço. Tem que se observar a palavra liga, né? Que aparece no último anunciado também, fazendo referência. Tanto as ligações realizadas via telefônica, como a utilização coloquial de expressão se liga. Ou seja, ficar atento, né? Prestar atenção. O uso da palavra, né? E o efeito duplo que ela carrega. Elas produzem um efeito de humor, de crítica, a âncora dos interdiscursos que se relacionam. Observa também o que, por exemplo, quando eu olho uma charge como essa, eu vou logo me perguntar, enquanto leitura, sobre o que a charge trata. Se você já ouviu falar desse assunto em algum outro lugar, né, em algum outro momento, que outro texto você já ouviu? Observe quando a charge foi escrita, em que lugar ela está sendo vinculada, se há uma relação de aspecto com os entendimentos do texto. Se ele for lido daqui a alguns anos, será compreendido da mesma forma? Aí a pergunta, né? Por quê? Qual o papel dos elementos gráficos aí, desses desenhos, cores, caricaturas, no entendimento do texto? Que detalhes lhes representam importância? E até que ponto ele é engraçado? Né? De que outro modo se poderia falar sobre o assunto tratado? Que não da forma como a charge o fez. Imagine, por exemplo, a questão sendo discutida, né? Nós temos aqui essa temática, ela pode estar representada numa charge, ela pode estar num artigo de opinião sobre o comportamento das operadoras em relação ao homem. Então, são inúmeras perguntas que se pode fazer aqui. Aqui eu coloquei, para finalizar, um pequeno texto. Aí, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descoberta e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Aqui nós temos a imagem da criança, todo um contexto que precisa ser analisado. E quando eu olho o contexto, eu sei que é uma propaganda, né? Um texto publicitário. Os textos publicitários eles são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade. Sobre que tipo de necessidade? Aí vem as perguntas para eu poder analisar. Será que o texto vai falar das necessidades das crianças frequentarem a escola regularmente? Ou se isso não já acontece naturalmente? Ou ele fala da formação leitora que deve começar desde a infância? Ou ele fala da alfabetização acontecer na idade certa? Ou da literatura ter o seu mercado consumidor ampliado? Ou ele está falando das escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura? Então, tem que buscar a própria imagem, buscar o texto para analisar o que o autor queria me dizer, o que está por trás do texto, qual era a intenção dele, porque ele não deixa claro aqui, não é um entendimento explícito, é um entendimento que está implícito pelo contexto. E dá para a gente perceber que a resposta seria a formação leitora começa da infância. E aí é o meu conhecimento a partir do que eu li e compreendi o que o autor queria me dizer. Então, essa é a nossa leitura, a nossa aula sobre estratégias de leitura. Espero que você tenha compreendido. Nós vamos acrescentar algo depois.